Fala, descomplicados! Sejam bem-vindos aí ao panorama de abertura de mercado. Hoje, domingo, 19 de maio, vamos aí falar um pouquinho das projeções técnicas e dos dados econômicos relevantes para esta semana, do dia 19 de maio de 2019. Então, vamos primeiro dar uma passada no calendário, vamos ver o que a gente tem aí para essa semana de relevante. Às 8h50 de hoje, tá? Tem o PIB trimestral do Japão e o PIB anual também do Japão. Isso hoje ainda, tá, gente? Amanhã nós temos aí de relevante, às 20 horas, o discurso de Powell, presidente do Fed. Grandes coisas estão por vir. E também às 10h30 de manhã tem atas da reunião de política monetária da Austrália, RBA. Na terça-feira, a gente tem às 11 horas venda de casas usadas nos Estados Unidos, no mês de abril. E no mais, terça-feira tá tranquilo. Na quarta-feira, aí começa alguns dados mais relevantes. A gente tem o discurso do Draghi, presidente do BCE na Europa. É um 3 touros, pode vir muita coisa importante relacionada ao euro aí, e isso pode aumentar muito a especulação para os pares que possuem o euro. E assim, isso 4h30 da manhã. Às 5h30 da manhã tem o IPC anual de abril da Inglaterra. O Forex, principalmente os pares aí que tem a Libra, podem reagir bastante a esse dado econômico. 9h30, para quem opera aí algum par que tem o dólar canadense, tem o lucro de vendas do varejo, lá do Canadá. E 11h30, estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos. Tudo isso está na quarta-feira. Tem atas, também às 15 horas, tem atas da reunião do FONC, na mesma quarta-feira. E no mais é isso. Na quinta, tem o PIB da Alemanha, trimestral. Gente, a Alemanha é muito importante para a zona do euro, tá? Então vamos ficar ligado aí nas posições, vamos ficar ligado aí nos pares que possuem o euro, porque é importante esses dados da Alemanha, tem muita relevância, tá até aqui em 3 touros. Às 4h30 também tem o PMI da Alemanha de maio, e 5 horas da manhã tem o índice de clima de negócios da Alemanha. Então tá cheio de notícias da Alemanha na quinta-feira, vamos ficar ligadinho. 5h30 tem vendas no varejo de abril da Inglaterra, muito importante também. E 8h30 da manhã tem o BCE vai publicar as atas da reunião de política monetária, que vai acontecer aí na quarta-feira. Nos Estados Unidos, 11 horas, tem vendas de casa nova de abril. E vamos para a nossa sexta-feira. Sexta-feira tem vendas no varejo de abril da Inglaterra. Tem um discurso do Noam Whitney, membro do BCE na Europa. E tem núcleo de pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos às 9h30 da manhã. E a gente encerra a nossa semana aí com os dados mais relevantes. Então vamos ficar ligado. A gente viu que o dólar, essa semana, mesmo com essa tensão econômica na China, cresceu muito ante aos rivais e ante também aos emergentes. Então é bom a gente ficar ligadinho aí o que pode acontecer com o dólar. E essa semana, como tem mais dados dos rivais do dólar, como o euro e a libra, pode ser que a gente tenha alguma reação aí dessas moedas perante ao dólar no cenário externo. Vamos agora às análises técnicas. Pessoal, é o seguinte, como eu acabei de citar, perdão, o dólar cresceu muito ante aos seus rivais, né? Tivemos uma semana aí com uma força do dólar muito baixa. Na visão técnica, a gente pode ver que o dólar encontrou uma região de interesse vendedor muito grande. Essa região já era histórica, nem sempre trabalhando como interesse vendedor, mas era uma região de interesse. Essas regiões de interesse, elas trabalham de uma maneira muito, muito singular quando elas se tornam regiões de interesse, seja o comprador ou o vendedor. A memória de preços mostra que ali teve alguma intenção em algum momento do gráfico. E por essas intenções, por essas razões,
O preço sempre vai trabalhar quando ele encontra uma região de interesse, ou para uma região de venda, ou para uma região de compra. No caso, quando está rompimentos, por exemplo, há uma região de interesse comprador e essa região de interesse comprador é rompida por uma força, por uma pressão vendedora, essas regiões de interesse podem sim se tornar regiões de interesse vendedor. É o tal é a noção de suporte e resistência rompido que a gente tem aí na análise técnica clássica. Então, a gente tirando o zoom do gráfico, a gente vê que há uma grande lateralidade, e a gente vai trabalhar aí pensando um pouquinho também nessas regiões. Houve sim uma região de interesse vendedor importante, que trouxe também o dólar, o euro-dólar para baixo, além desse fortalecimento do dólar. Agora a gente vai excluir um pouquinho essas visões macroeconômicas e vamos focar agora na leitura gráfica. Então, a gente teve uma região de interesse vendedor, e que puxou o preço para baixo aí durante essa semana. O preço, podem perceber que na ação do gráfico já começa a formar pullbacks mais profundos. Esses pullbacks começam a indicar uma mudança de comportamento ou talvez um enfraquecimento na tendência. O que eu estou querendo dizer com isso é que essa semana pode ser que evoluamos aí para um canal lateral ou talvez uma possível reversão. Ainda mais com essas tensões, desses dados aí que podem influenciar um pouco. Então, também nos aproximamos de uma região de interesse comprador. Vocês podem ver que estamos numa região de interesse comprador importante. Não é tão histórica quanto essa região de venda, mas tem sim um certo peso. A gente pode ver aqui no histórico do gráfico que essas regiões sim têm um certo peso. Então, pode ser que essa semana aí, essa região pode ter alguma influência na movimentação de preço. Alinhados também por essas correções mais profundas, reparem que a gente tem uma tendência não tão aguda mais. Reparem que pullbacks começam a ganhar outros pullbacks, começam a ganhar alguns outros topos. Reparem que há muitos dojis, há muitas barras de indecisão, coisas que não eram tão presentes quando a tendência se formou lá atrás. Então, aqui também há uma barrazinha de decisão, além desses pullbackzinhos mais profundos. Então, pode ser que trabalharemos aí essa semana numa possível mudança de comportamento ou então evolução para um mercado lateral. Não tomem viés por isso, é apenas uma leitura inicial. Aguardemos aí a ação do preço, mas tenham atenção essa semana aí para tomar as suas decisões contra o euro e dólar americano. Já a libra com o dólar encontra-se numa situação um pouco diferente. A gente está no fundo histórico, tá? A gente rompeu uma região de interesse compradora histórica e já começa a buscar uma outra região de interesse comprador. Estamos bem próximos, é a região ali do 1,23, não estamos próximo nada, a gente está bem longe, está no 1,27 agora, mas é a região ali do 1,23, a gente fechou a sexta-feira no 1,27, são 144, é um canal largo, por mais estreito que ele possa parecer, mas ainda assim não há sinais de mudança de comportamento. O dólar então vem aí batendo forte na libra, tá, pessoal? Por enquanto, seguimos aí com esse viés de baixa, nenhum sinal de mudança de comportamento, pelo contrário, apenas um canal um pouco mais largo, mas ainda assim indicando muita força na tendência. Pela leitura dos ciclos, rompimento, canal estreito, canal largo, lateralidade, a evolução para a lateralidade pode ser sim uma realidade, mas enquanto não se prove o contrário, não vamos procurar fundos. Vamos ficar atentos aí e não se assustar caso isso evolua para um canal lateral aí durante essa semana. O USDJPY, que tem dados importantes hoje, ele sim tem seguido bem essa linha da evolução dos canais. A gente teve um rompimento com esse gap, depois teve um canal largo, com a tendência um pouco mais fraca, e evoluiu para um canal lateral. Esse canal lateral já vem de algumas semanas. Ele tem uma região que ele não consegue romper, consegue fazer alguns ruídos, mas nada mais do que ruídos. Essa regiãozinha aí
110, 109,900. Esperemos aí que essa semana ele tome algum rumo, mas para traders mais experientes, esse canal também é uma excelente oportunidade de fazer dinheiro. Vamos ficar atento aí, então, aos comportamentos do dólar com o iene, mas o rompimento talvez nos daria aí trades um pouco longos, com bons retornos aí financeiros em pontuações. Mas ainda vamos considerar essas regiões de interesse comprador e vendedor de curto prazo, porque elas também têm 100 pips, né, 109 bola com 110 bola, e ela sim pode ser uma região de bons trades, vamos trabalhar assim, certo? Hoje eu estou numa dose. Vamos lá, hein? O euro com o dólar australiano. Esse aqui sim, vem trabalhando num canal de alta extremamente longo. Canal de alta esse que pode ser que nos falhe alguma coisa aí durante a semana. Vamos lá, pessoal, olha esse canal largo aí, que ele veio depois de uma exaustão, depois de uma barra de clímax. Então, esse canal largo do euro com o dólar australiano é interessante porque ele não mostra mudança de comportamento. Tá? Aqui a gente tem uma tendência um pouco mais fraca, o número de pullbacks é maior, mas existe algumas microformações dentro desses pullbacks que dá mais força para a tendência, mas por enquanto não enxergamos uma mudança de comportamento no padrão gráfico. Reparem que esse canal é bem largo, é histórico, estamos num topo histórico, estamos numa região de alta histórica, mas sem mudanças ainda da ação de comportamento. Então seguimos aí com esse viés de alta, até que o preço nos mostre o contrário, até que o preço comece a perder fundos, a perder umas regiões importantes, até que o preço comece a mudar assim, o seu comportamento nessa região altista, ou mostre algum padrão de reversão, ou talvez evolução para uma lateralidade. Então, muito cuidado, não operem procurando topos, não operem procurando reversão de tendência enquanto o mercado não mostrar. Vamos trabalhar ainda com essa alta aí, essa alta histórica, mas ainda sem muitos indícios de mudança. Então, tenham paciência, operem com cuidado e, acima de tudo, sigam a tendência. No mais é isso, nos vemos durante a semana, participe dos nossos grupos, grupo do Telegram, Descomplicando Forex, tem também o canal Forex Descomplicado, procure o nosso Instagram, @DescomplicandoForex. Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar, comentem, deixem suas opiniões, perguntas, e em breve tem mais conteúdo aí para todo mundo. Valeu, forte abraço e bom trabalho para todo mundo aí durante essa semana. Valeu!